Olá, rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, ovelhas do Cordeiro de Deus, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé em toda a terra. Você viu aí? Todos que são batizados com água em nome de Jesus Cristo recebem do Senhor Deus a graça e o apostolado. E você se reduziu a ovelha só. Por isto que esse assunto eu achei por bem, se bem que eu não acho nada, quem conhece todas as coisas é o Senhor Jesus, mas tem o nome de retomada. Retomada de quê? Da Igreja de Cristo Jesus. Ele falou: eu fundarei minha igreja e as portas do inferno, ou seja, os donos de CNPJs, não prevalecerão contra ela. O Senhor já estava avisando que ia ter alguém para ficar no lugar da Igreja de Cristo, se passando pela Igreja de Cristo, mas Jesus chama-os de portas do inferno. E vai ter que parar, já está programado isso pelo Senhor. Mas no início da igreja, era a Igreja de Cristo mesmo. Como é que você vai saber então como funciona a igreja que Cristo fundou? Com ele, quem crê neles tem uma pedra. Para que a Igreja de Cristo exista, tem que existir dois seres: Cristo, o Filho de Deus, e quem crê nele. Isso é indestrutível, é uma pedra. Não é que pedra é pedra, não, que Pedro é o chaveiro do céu. Assim o céu estava fechado ou aberto, porque Pedro morreu e ficou com quem achava. Então é necessário que a Igreja de Cristo retome as suas funções, porque está escrito: como foi no princípio, será no fim. Como é que foi no princípio? A Igreja de Cristo Jesus em plena atividade. E hoje está assim como está. Você acredita mesmo que o Senhor vai arrebatar a igreja como está? E como então você conhece as funções da igreja? Vamos ver. Uma das funções, da maneira da Igreja de Cristo agir, era a presença dos anjos. A presença angelical. Você já leu como foi que Jesus ressuscitou? Quando ele foi sepultado, foi dentro de uma rocha, o túmulo, tipo uma sala. Dava para uma pessoa entrar e ficar de pé. E tinha do lado assim o local mais alto onde colocar o caixão ou colocar a pessoa morta. Mas o homem que fez esse túmulo fez para ele, né? E era muito rico. E colocou na porta para fechar o sepulcro uma roda de pedra grande, gigante. Tinha que ser rolada e colocado na frente, na porta do sepulcro. Chegaram 2 anjos. Você acredita que os anjos pegaram naquela pedra e fizeram força? Ou você crê que ela rolou sozinha? Hein? E ficaram lá. Para dizer aquelas mulheres: a que buscais? Eu sei que buscais a Jesus de Nazaré. Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Que notícia maravilhosa, a melhor notícia que podíamos saber. Ele já ressuscitou. Olha os anjos aí. E como foi que aconteceu com Pedro? Prenderam Pedro em cadeia romana que ninguém saía. Se saísse um preso, fugisse, era desmoralização. Os soldados pagavam o preço caro. E Pedro foi preso, acorrentado pelas mãos e também pelos pés num tronco, portão de ferro, logo na entrada do presídio. Tinha mais portões e lá dentro no tronco ainda tinha 2 soldados lá. Pedro foi dormir. Um anjo só chegou lá. Olha aí a presença do anjo na igreja. Tocou do lado de Pedro: acorda, Pedro. Calça tuas sandálias, veste tua capa, pega tua túnica aí e me segue.
Só que quando o anjo chegou, as algemas caíram sozinhas das mãos e dos pés. Os 2 soldados nada viram, lá desmaiados. E foi andando no corredor e as portas se abriram sozinhas. Quando chegou na saída, que tem a porta principal, diz a Bíblia que o portão de ferro abriu sozinho. Quando passou com Pedro, e Pedro achava que estava tendo uma visão. E vai aqui, dobra ali, lá na frente, onde desapareceu dele, desapartou-se de Pedro, foi que ele foi tomar consciência que não era uma visão que o anjo tinha liberado ele. Mas observe, a igreja estava em oração por ele. Ele foi para aquela casa onde estavam muitos irmãos orando por Pedro. Quando ele bateu no portão, aquela menina saiu, uma jovem, e que viu a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu o portão, voltou e anunciou: olha, Pedro está aí batendo no portão. Sabe o que disseram? Você está louca, de prisão romana ninguém sai. Mas não estavam orando pela questão, não estavam orando para o Senhor livrar Pedro. Mas não é assim que acontece, você ora, mas no coração diz, não tem saída. Não é assim? Quando Rod disse, Pedro está aí, era para eles dar glória a Deus. Pronto, irmãos, para de orar, o Senhor já nos atendeu, já chegou a resposta das nossas orações. Não, está louca, está louca. Ela insistia, foram lá. Quando vi, aí antes de ir, disseram, então não é ele, não é o anjo dele, porque todos conheciam o anjo de Pedro. O anjo de Pedro tinha a feição do anjo que acompanhava ele. É o anjo dele. Era normal, irmãos, os anjos na igreja. Conhecia os anjos dos irmãos. Perceberam a presença dos anjos? Aí foram, e era Pedro mesmo, e estava lá, os anjos. Não foi assim? Qual foi o outro que o anjo apareceu? Paulo estava lá no naufrágio, 14 dias só tinha, não via nem estrela, nem lua, só tempestade e escuridão. O anjo de noite foi, disse, Paulo, o Senhor te deu todo esse povo, nenhum morrerá, nenhum só fio de cabelo cairá da vossa cabeça. E Pedro disse, e Paulo falou de manhã, o anjo do Deus a qual eu sirvo esteve comigo esta noite e me disse assim, assim vai ser. Você congrega em algum lugar que tem esses testemunhos que os anjos aparecem? Tem. E quem foi que destruiu 122 mil soldados de Senaqueribe contra Ezequias? Um anjo só. Quem é que vai amarrar o grande dragão, jogar no abismo e fechar a porta? Um anjo. Tem um anjo tão poderoso que registra aí em Apocalipse, que ele vai descer, e quando ele aparecer lá em cima, vai clarear a terra toda. Olha que coisa. Não, você não avisa, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele vai botar um pé no mar e outro na terra. Imagina um ser desse. Quem foi que impediu que Satanás usasse o corpo de Moisés? Um anjo. Quem foi que avisou a Maria que queria ser mãe do Redentor? Falar no Redentor, ele já nasceu sendo o Senhor. Os anjos disseram aqueles pastores, tragam-vos notícias de grande alegria, porque hoje nasceu na cidade de Belém, Cristo, o Senhor. Já nasceu sendo o Senhor, miudinho, mas já era o Senhor. Viu a referência dos anjos? Quem avisou a Isabel, ao marido de Isabel, que ele ia ser pai? Ele era sumo sacerdote e estava oferecendo lá o sacrifício no Santo dos Santos, onde apareceu para ele. Mas ele se orou tanto por aquela questão. Orou tanto. Quando a gente disse, tu terás um filho, ele falou, como? Sou avançado em idade, minha esposa também é avançada em idade. Estéril. Não está vendo que isso não cabe na minha cabeça? Pois vai acontecer assim, tu ficarás mudo, até que se cumpra essas coisas, por quanto não criou na minha palavra, porque eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Irmãos? Então a presença dos anjos na igreja de Cristo é coisa normal. Cadê isso hoje em dia? Onde é que você congrega? Não, o anjo apareceu lá, eu vi. E não é em visão, não. Dono de visão, não visão, não é
materializado mesmo, você vê mesmo ao vivo. Então, queridos, se você congrega em local e não tem a presença dos anjos, pode ver que tem um CNPJ e tem lá no CNPJ consta o endereço. Mas se você pertence à Igreja de Cristo, o Senhor vai te chamar uma hora dessa. Na hora certa Ele vai te chamar. Você é da Igreja de Cristo, mas está se reunindo lá no salão do dono do CNPJ. Então essa retomada vai ter que acontecer. O Senhor vai tomar decisão, vai colocar a igreja em ordem, em atividade, dessa vez para sempre, agora até Ele voltar, para que haja um despertamento e Ele possa levá-los. Você acredita que o Senhor vai te levar assim, inoperante? Você só aprendeu a ir para uma reunião, ouviu uma mensagem sobre os que já não estão mais aqui, o Senhor já os levou, cantar, bater palma, dar dinheiro, ir para casa com a Bíblia debaixo do braço, colocar na prateleira e ver televisão, e jantar, fazer outra coisa? É assim que você vai? Hein, irmãos? Em sumos sacerdotes, está escrito, reis e sacerdotes em Apocalipse capítulo 1. Então é bom que você comece a se despertar. Outra maneira de você conhecer a Igreja de Cristo está em Atos dos Servidores de Jesus Cristo, Atos dos Servos do Senhor Deus. É a prática da palavra com autoridade, alguém pregando, e o seu Deus com o braço estendido, forte e poderoso, fazendo sinais, prodígios e maravilhas pelo santo nome do seu santo Filho Jesus. Aí a Igreja de Cristo. O nome de Jesus é que opera. Hoje em dia, onde você congrega? São propósitos, correntes, campanhas, ser dizimistas, propósitos e outras coisas. E aí? É assim que a Igreja de Cristo trabalha? A Igreja de Cristo, na verdade, quando orou, pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito de Deus, não impor mais encargo nenhum. Atos 15, 28 e 29. Então, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, o nome de Jesus opera na igreja. Outro que opera na igreja, como Jesus Cristo disse, não vos deixarei órfão, é o Espírito de verdade. Eu vos enviarei o Espírito de verdade da minha parte. E Ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. A ação do Espírito Santo. Foi Ele que disse a Pedro. Pedro estava orando, viu aquela visão daquele lençol cheio de répteis. Mata, Pedro, come, não, se eu nunca comi coisa impura ou imunda, não faça imundo que o Deus purificou. Tem uns homens te esperando aí, vai com eles. Ao chegar na casa de Cornélio, o que é que Cornélio explicou? Eu estava em oração e um anjo, olha aí, da parte de Deus, me disse que te chamasse para ouvir de ti as tuas palavras, e aqui todos estamos reunidos. Você viu, irmãos? A igreja trabalha com o nome de Jesus, no controle do Espírito de Deus, e os anjos, e os seus servos que pregam a palavra com poder, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, pelo nome do Santo Filho Jesus. É assim que a Igreja de Cristo funciona. E vai ter retomada sim. Cristo já avisou que Ele vai colocar a igreja em atividade novamente, e as portas do inferno, ei, você que está milionário, enganando, se passando por servo de Deus, transfigurado em apóstolo do Senhor, quando você é apóstolo do maligno, hein? E ministro de Deus, como está escrito, mas é ministro do maligno, rico, milionário. Por que você não prega que os irmãos podem fazer a ceia? Como é que os portas do inferno fazem? A ceia tem que ser lá, você tem que ir lá para tomar a Santa Ceia. Enquanto está escrito, fazei memória de mim. Fazei, é mandamento, Ele está mandando. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ali parou as ações do seu corpo físico.
e começou a função do seu soberano nome. Ele avisou: ainda não pediste nada em meu nome. Naquele dia pedireis em meu nome, porque o nome estava liberado. As funções do corpo de Cristo ali pararam e passou essas funções para o corpo de Cristo, nós, os seus servos, os apóstolos. Mas quando o Senhor recolheu o último apóstolo, começou a infiltrar doutrinas e métodos e tudo, e está como está agora aí. Vai ficar assim, é? Aí você deve fazer o quê? Você já sabe que a Igreja de Cristo opera com o Espírito de Deus, com os anjos, com a palavra, não é verdade? Com alguém que prega a palavra com autoridade, Deus com o braço estendido, faz sinais, prodígios e maravilhas. Você deve participar desse processo. Comece a orar. Ora por essa questão. Senhor, a tua igreja, a igreja que tu fundaste, eu quero fazer parte. Agora, meu amigo, minha irmã, você tem que aprender a orar, né? Porque essas orações, Pai, estou aqui porque cheguei, Moisés não era profeta, Elias era discípulo. Você acredita mesmo que você tem acesso ao trono de Deus no Altíssimo, onde Ele está, sem o sangue do Cordeiro? Irmão, quer dizer, Jesus Cristo veio aqui sofrer, ser envergonhado, humilhado, ultrajado, cuspido, maltratado, uma coroa de espinho, bateram com forças que inchou todo o seu couro cabeludo, o seu rosto. Ele perdeu as feições humanas, derramou seu sangue poderoso para nos dar acesso ao Santo dos Santos lá em cima. Quando você fala, Pai, estou na tua presença pelo sangue de Jesus, seu Espírito aparece lá. Acaba com essa onda que a oração não subiu, que a oração precisa subir, não sobe mais, você fala agora frente a frente com o Cordeiro. Está escrito, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Por onde? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, a sua carne dilacerada, rasgada, cada chicotada, aqueles chicotes, tinha várias correias, na ponta tinha um pedacinho de osso em cada uma. Quando batia uma vez, cortava tantas quantas eram aquelas correias. E teve um momento que aquele ossinho entrou entre uma costela e outra e segurou. O soldado forte fez assim, ó. E eu creio que deslocou a costela da coluna. E o mais duro desse sacrifício, que eu acho, é que ele não podia nem gemer. Se ele gemesse, ele perde. Irmãos, para te libertar, para tirar a tua condenação que era eterna no inferno, para colocar o teu nome no livro da vida, para Deus hoje em dia Deus olha para você e vê como pessoas que nunca pecou, e o sangue você não usa mais, não precisa do sangue de Cristo. Tanto trabalho desse não precisa. É igual uns que pregam que existe a reencarnação. Se existisse reencarnação, quando Jesus orou, Pai, passa de mim esse cálice, o Pai dizia, muito bem, vou passar, usaremos a reencarnação para purificar os homens. Abre a cabeça, examina as Escrituras, procura ter nelas a vida eterna, elas testificam de Cristo. Amém? Então você diz assim, ó, Pai que está nos céus, pelo sangue de Jesus Cristo, eu continuo na tua presença, onde tu habitas entre os querubins. Acima de todo o principado, poder, potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aí sim, Deus é obrigado e com grande prazer de te receber lá em cima, teu Espírito, no tabernáculo eterno, porque a sede dos céus vai descer aqui para a terra, o tabernáculo, aquele mesmo que Moisés construiu, tipo uma maquete, vai descer, você aparece lá, e aí você faz o seu pedido, faz a sua oração, hein, irmãos? O bom é que seja línguas estranhas. Se você não fala em línguas estranhas, procure fazer, resolver. Tem um vídeo explicando isso. E aí você, diante de Deus, pelo sangue do Cordeiro, dispõe. Diga a Ele que você quer participar dessa retomada da igreja. Jesus Cristo vai te receber se você é sincero, se você é daquelas que Deus o chamou, porque está escrito que Deus acrescenta na igreja todos os dias os que hão de se salvar. Judas fala aos santificados, chamados e santificados e conservados por Jesus Cristo, são chamados. Você não está sendo servo de Deus porque você é bonzinho, nada você fez por isso. Deus te escolheu, te chamou antes da fundação do mundo para você ficar parado, sem nada a fazer, sem talento, sem nada. É assim?
Então, queridos e queridas, remidos ovelhas do Senhor Jesus, se assenhoraram do rebanho de Deus, viu? Minha ovelha para lá, minha ovelha para cá, outros reduzem bastante, minha ovelhinha. E você é ovelha do rebanho de Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. Os homens não são pastores, tem um dom de pastor. Pastor só há um, que é Jesus. Efésios 4 diz: dons de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de doutores, de pastores, dons. Pastor é só nosso Senhor Jesus Cristo, não aceite outro não. E Efésios 4 também diz que é pelo dom que você vai crescer, ficar a estatura completa de Cristo, para se livrar de homens fraudulentos, que pregam com avareza, e você é sempre menino, nunca cresce, não quero que você cresça. E de batizar é mandamento. Os que se dizem mais liberais, libera você batizar, mas sendo dois, ele e mais o outro. Onde já se viu, está escrito, ide de 2 a 2 e batizai. Está escrito batizar, ide batizai, fazer discípulos de todas as nações, ensine-os. Eles não liberam, porque eles querem se manter na cadeira de Moisés. Ele tem que ser reconhecido como importante, como apóstolo, como discípulo. Não, como apóstolo. Como eu tenho ministério, não te libera nunca. Não querer ver o teu crescimento, com isso atrasa a volta do Senhor Jesus. Por que o Senhor, na hora de subir aos céus, tinha mais ou menos 500 irmãos, ele disse, ide batizar, para que ele voltasse logo. Ele estava quando tu batiza, ele estava se você batizar. Eles converteram aquela multidão porque foram batizados por João. Se João não batizasse ninguém, ninguém se convertia, ninguém acreditava no Senhor. João era chamado João o Batista. E você? Seja José o Batista, o Antônio o Batista, o Miguel o Batista, a Ana a Batista. Vamos trabalhar, irmãos. O Senhor vai despertar a igreja dele, sim. Ei, você, donos de CNPJ, se cuide, porque seu tempo está pequeno. Jesus vai tirar você daí e vai botar a igreja dele. Então, irmãos, e você se apresenta diante de Deus pelo sangue do Cordeiro e ora. Vocês já viram que línguas estranhas é tão simples, irmão? Tem muitos irmãos que falam língua estranha, está indo para 40 anos, ensinando a repetir uma palavrinha, eles disparam. Mas ele só fala tudo elétrico, como que foi tomado por um poder incontrolável. É lógico que quando você fala línguas estranhas pela primeira vez, você fica emocionado, fica alegre e chora mesmo. Mas Deus vai te aperfeiçoando. A cada dia que você ora, vai acabando a emoção, vai ficando a perfeição. Até chega o ponto que língua estranha torna-se trabalho, aí poucos permanecem. Porque se Deus aumenta o poder, tu aumenta a emoção, Deus aumenta o poder, tu aumenta a emoção, o coração não vai aguentar. Então, quando a língua estranha vira trabalho, aí que você vai ver se você é crente mesmo. Porque você vai ter que montar um esquema individual de línguas estranhas diário na sua vida. Esquema individual de oração em línguas diário. Você vai se secar lá num cantinho, enjoelhado. Eu não gosto porque dói muito os joelhos. Você pode ficar sentado ou deitado, se quiser ajoelhado. E você vai falar sobre língua estranha sem essas emoções, irmãos. Como é simples. Oh, me dadaria masu de canta la manaia. Eu dirijo o carro assim. Tori, batonchori, masuri de canta la manaia. Eu sei que eu tenho que falar. Dias que não está cheio de alegria, não. Eu oro porque é necessidade. Quem ora em línguas edifica. Você precisa estar edificado. Aí eu tenho o meu esquema individual de oração em línguas estranhas diário, que você precisa disso para que Deus te oriente. Como foi que Ananias batizou o Saulo de Tarso? Está em oração. O Senhor disse, vai lá, Ananias, olha aí como a igreja de Cristo funciona. O Senhor, a cabeça da igreja, Ele é a cabeça, Ele que dá todas as ordens. Senhor, isso é perigoso, vem aqui nos perseguir. E persegue os teus santos que invocam o teu nome. Ananias sabia que éramos santos. Você já disse que você é pecador, que não sei quem que não peca. Santo só tem um que é Deus. Claro que Deus é santo, mandou o santo Jesus conseguir mais santos. Mas se você confessa que você peca, que não sei que sabe, não sabe quem é, que não peca, que você é pecador, você assumir que você é do diabo. Porque está escrito em 1 João capítulo 3, aquele que peca é do diabo. Também capítulo 3 de 1 João diz, aquele que tem a semente em si, a palavra gerada, meditada, para desenvolver e formar que passa o Espírito, não peca, porque não pode pecar, porque não tem vontade de pecar. Quem tira a vontade de pecar é a palavra em você. 1 João capítulo 5 diz o quê? Sabemos que somos de Deus, o resto tudo no diabo, mas aquele que é gerado de Deus não peca. Não peca. E conserva-se, e o diabo não toca.
Quer que fale em 1 João ainda, capítulo 2? Eu vos escrevo porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Só se vence o maligno pela palavra na tua mente, no teu espírito. Leia todo dia, medite, comece em Mateus, chegue em Apocalipse, volte para Mateus, chegue em Apocalipse, tua vida vai ser essa, a palavra abundantemente na tua vida. Se você quiser participar da igreja de Cristo, que ele vai sim colocar ela em atividade e vai ter essa retomada assim, da volta de Jesus. Essa conversa, Jesus Cristo volta a qualquer momento. Eu não creio nisso. Só se for para arrebatar os que já estão mortos, porque os que estão vivos estão assim, nessa situação que está aí. Buscando propósito para ter casas, carros e fazendas e coisas. Não que isso seja proibido, mas você tem que entender que você vai entrar na eternidade sim, você vai prestar conta ao Senhor sim. E aí? Como é que vai fazer? Você vai se parar lá de mãos vazias, sem azeite na lâmpada, que a lâmpada é a tua alma, que é o frasco de Mateus 25, que é a tua alma, a palavra só no teu espírito vai deixar você em dificuldades. Você vai ter que ficar 1000 anos lá na escuridão, até aprender a palavra para ir reinar com o Senhor na Nova Jerusalém para todo sempre. Amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, então vamos despertar, vamos levantar essa campanha de oração, comece a ligar para teus amigos, para teus irmãos, vamos orar para participarmos da igreja de Cristo. Vamos orar, Ele vai te receber. Porque o Senhor diz, eu tornarei meu nome conhecido em toda a terra, para que a terra não pereça. Faça parte desse projeto. Amém, irmãos? Amém? Pois é, Jesus Cristo é o Senhor, o seu nome é soberano. E eu sou Jefé Barbosa e creio na sua pessoa e no seu santo nome, que é eterno. É o nome que manda no céu, na terra e debaixo da terra, e todos os joelhos se dobram, e toda a língua confessa que Ele é o Senhor. Esse sim é a nossa cabeça, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus.